Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Rei de Jesus Cristo. A palavra do Senhor está lá em Isaías 43, aonde o próprio Deus diz dessa forma: mas assim diz o Senhor. Então esta palavra partiu de Deus. A Bíblia fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus diz: eu te criei, ó Jacó. Amado, nós temos que entender que há uma promessa dada a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus fala: a tua descendência será maior do que as estrelas do céu, do que a areia do mar. Se nós formos contar milênios, desde a promessa de Abraão, a descendência de Abraão vem colhendo a promessa ano após ano, após milênios. Vamos entender a palavra de Deus de uma forma lógica. A promessa é dada para um, mas a Bíblia fala que todo aquele que crer no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador, pedireis ao meu Pai em meu nome tudo o que quiseres e assim vos será feito. João, capítulo 15, verso número 7. Jesus pagou um preço e essa promessa dada à descendência de Abraão chega até nós porque o evangelho é pregado para Israel, Israel não aceita o evangelho, e aí o evangelho através de Cristo é pregado para a Samaritana, que é uma terra fora de Israel. Depois Jesus prega para um cidadão romano, ou seja, não tem nada a ver com Israel. E ele prega para uma grega. O que Cristo quer nos dizer com essas parábolas? Quer dizer que o evangelho era para alcançar nações. E o evangelho começa a alcançar nações no Atos dos Apóstolos, através do apóstolo Paulo, que escreve a carta de 1 e 2 Coríntios, de Romanos, 1 e 2 Tessalonicenses, de Filipenses, a carta aos Efésios. Então o apóstolo Paulo, ele começa a escrever ao mundo todo. Ele foi o apóstolo dos gentios e o evangelho chega até nós com poder e grande graça. Quando Deus fala: eu te criei, ó Jacó, eu te formei, ó Israel, não temas porque eu te remi, ou seja, eu paguei o preço, e te chamei pelo teu nome porque tu és meu. A promessa é dada a Israel, mas a promessa chega até nós pelo evangelho pregado pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O evangelho está no nosso meio. Ele fala: quem crê e for batizado, ele será salvo. Existe uma promessa de salvação. A palavra do Senhor também diz: se com o teu ouvido ouvir, com o teu coração crer e pronunciar Cristo como seu Senhor e Salvador, será salvo. Há uma promessa de salvação. E eu vejo que tem pessoas que ainda não entenderam o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho não está só em terra, ele também está em reino. Porque primeiro as coisas do alto, a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Lá em Isaías 43, no verso número 2, fala: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Olha o que diz Jesus Cristo: eis que virá o meu Espírito, o Consolador, o Ajudador. Então, ele também fala: estarei convosco até a consumação dos tempos. Jesus está conosco pelo seu Espírito Santo, que desceu no Atos do Pentecoste, em Atos capítulo 1 e capítulo 2. O Espírito Santo está no nosso meio. A terceira pessoa da Santa Trindade é o Espírito que Jesus prometeu. E virá o Consolador, o Ajudador. Mas para que você conheça o Espírito Santo, primeiramente você tem que crer. Por fé, tudo é possível ao que crê. Então, há pessoas que Jesus fala: quando passarem pelas águas, essas não te submergirão. Ou seja, não vai te afundar nelas.
Eu entendo essa palavra que alguns crentes, ou alguns filhos de Deus dentro da casa do Senhor, na primeira provazinha que vem, que Deus faz uma prova para ver aonde está a fé do cidadão, aí ele fala, eu não aguento mais. Amado, o viver é Cristo e morrer é lucro. Ah, eu não quero mais, pastor. Eu não quero mais ser filho de Deus. Eu não quero mais ficar na casa do Senhor. Ei, melhor o fim do que o começo. Porque se você começou algo, vá até o fim. Porque a Bíblia fala que todo aquele que é frouxo, que bota o pé no arado e recua, é frouxo. Então você não pode recuar, sendo que você já conheceu o Evangelho. No dia que você recuar, o inimigo da tua alma vai sobre a tua vida, vai contra a tua casa e vai fazer um estardalhaço. Isso é discernimento. Porque se existia um demônio te atormentando, quando você deixa o Evangelho, vem 7 para atormentar a tua casa. Mas enquanto o Espírito Santo estiver sobre a sua vida, a tua casa está protegida contra as astúcias do maligno, porque mais forte é quem está em nós do que todo aquele que está no mundo. Jesus é o Senhor. Isaías 43 nos dá uma noção que quando passares pelo fogo, prova de fogo, morte, chateação, ilusões, não te queimarás, amado. Fé é isso. Eu lembro de uma situação onde o apóstolo Paulo foi picado por uma cobra e todo mundo esperou a sua morte porque era uma víbora. E ele só balançou ela, lançou ela sobre o fogo e continuou conversando com os demais. E aí eles perguntaram, quem é este que picado por uma cobra não morre, picado por uma víbora não morre? Ainda que eu morra, eu viverei, diz o Senhor dos Exércitos. Amado, nós não temos que temer mal algum. A Bíblia fala, não temas, porque eu sou contigo. Eu não posso temer o homem, as autoridades, eu tenho que respeitar. Eu tenho que me submeter às minhas autoridades. Mas eu também não posso, vendo uma coisa errada nas nossas autoridades, nos nossos governantes, concordar com o erro. Muita coisa errada. Então, quando ele fala, nem chama algum a arderá em ti, amado, é porque ele está nos dando proteção. O seu Espírito nos dá a proteção. As pessoas não querem entender o Evangelho na sua essência, como ele é. Você estando dentro da casa do Senhor, você está protegido, porque o fogo arde no altar. Você estando sendo direcionado por um pastor que tem discernimento, entendimento, sabedoria e conhecimento, você acaba sendo protegido, porque a autoridade nos foi dada para pisar serpentes e escorpiões. O próprio Cristo falou, abre a tua boca e eu falarei por ti. Então o Espírito está em mim, quando eu abro a boca, o próprio Espírito fala por nós. Porque ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Jesus foi prometido para Israel. Israel não aceita. Mas o Evangelho acaba sendo pregado para o mundo todo, quando ele fala, eu sou o teu Salvador. Eu dei o Egito por ti, pelo teu resgate, a Etiópia e Sebar, por resgate em teu lugar. Visto que fosse precioso ou preciosa, menina dos olhos de Deus, ninguém te toca. Filho do Deus Altíssimo, quem é esse que se achega à tua casa, querendo invadir? Ei, ninguém pode tocar no ungido de Deus. A palavra do Senhor nos garante que Ele nos protege. Ele é um advogado fiel. Ainda que venham sentenças, Deus é conosco. Somos chamados de filhos de Deus, preciosos aos seus olhos. Também somos honrados, porque damos honra a quem tem honra, a Deus, o Todo-Poderoso. O próprio Deus fala, ei, eu te amo, eu te amei, vou te amar sempre.
Amado, a promessa toda foi dada a Cristo. Cristo, quando olha para a sua esquerda e a sua direita, tem dois ladrões. Ele olha para a sua direita, o ladrão da esquerda ali sendo crucificado, blasfema. Se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo. E o outro fala, não importune, porque este é um santo homem de Deus. Não fizeste nenhum mal, nós fizemos. Esse que fez essa crítica de coração, blasfemando contra o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo. Porque a mágoa existia no seu coração. E esse que tentou defender o próprio Cristo, Cristo vira para ele e fala, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Amado, isso é muito sério. Jesus Cristo é o Senhor da terra e dos céus. A Bíblia fala que nos últimos tempos ele virá com poder e grande glória. Sobre a sua coxa, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele virá, amado, não tardará. Creia. Eu conheço a Cristo não de falar, mas presencialmente por 3 vezes. Se você acha que eu estou louco, o Evangelho é loucura para quem não crê, mas para quem crê é poder de Deus. Então não temas, porque eu estou contigo. Estarei contigo até a consumação dos tempos. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Eu creio, amado, que por ser um pregador do Evangelho, um homem tentando de todas as formas agradar a Deus, eu creio que os meus não vão ficar de fora. Eu tenho 3 filhos e quando eles eram bem pequenos, eu coloquei na traseira do carro, no banco de trás, coloquei a mão sobre cada um e profetizei. Hoje eu vejo os meus filhos com 21, 22 e 24 anos me dando orgulho. Um está fazendo ciências contábeis, o outro começou a fazer educação física e está trabalhando e tem 2 rendas. A outra já está fazendo fisioterapia, já se formou e hoje tem a sua própria sala, né? Na área lá que ela foi formada. Então, quando nós estamos diante de Deus, em espírito e verdade, a nossa descendência é alcançada pelo poder de Deus. Não toca nem no ungido e nem nos seus filhos, nem na sua descendência. A primeira coisa que eu faço na igreja é orar pelos pais, pelo patriarca e pela matriarca, para que a sua descendência seja abençoada. É uma das primeiras coisas que nós fazemos em gabinete. Deus, amado, Ele quer trazer sobre a sua vida as bênçãos prometidas a Isaac, a Abraão e a Jacó. Que você colha isso pelo sacrifício da cruz, porque Jesus falou em meu nome, peça ao Pai o que quiseres e vos será feito. Se você entender essas coisas, você vai ser chamado de bem-aventurado, ungido de Deus, ungida do Senhor, menina dos olhos de Deus. Toma posição de vaso, seja tu uma bênção, por onde quer que tu for. Adore a Deus em espírito e verdade, e Ele trará o direito e a herança sobre a sua vida. Graça e paz, meus amados. A graça e a paz em nome de Jesus. Não esqueça de dar o seu joinha, compartilhar, escrever o seu nome, se inscrever-se no canal e ativar as notificações para receber as próximas pregações. Plante o Evangelho na vida de outra pessoa, porque você planta, eu rego e Cristo dá o crescimento. Aleluia! Graça e paz! Aleluias! Aleluias, meus amados. Graça e paz.